pixel art cooperativo para até 8 pessoas. Um mundo aberto que responde às suas escolhas. 8 raças, 6 classes, mais de 300 magias e uma fortaleza que você constrói do zero. Gostou da ideia? Então vamos viajar rumo a Myrkea, o mundo onde se passa Gymrath. E mais de 10 horas de gameplay depois, eu venho aqui e te conto o que chamou a atenção de mais de 30 mil pessoas que jogaram a demo e saíram querendo mais. Agora deixa essa aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações viajantes! Hoje é dia de fazermos o primeiro contato com Gymrath. O jogo ainda não foi lançado oficialmente, mas tem uma demo gratuita na Steam e foi ela que eu passei mais de 10 horas de gameplay observando e analisando tudo que a Mudtech construiu até aqui. Então nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o jogo, classes e raças, proposta do jogo, combate, mundo aberto, progressão, sistema de construção e também vou falar sobre os planos futuros que a desenvolvedora tem pro jogo. Então vamos nessa. Gymrath é um RPG de fantasia cooperativa em estilo pixel art feito à mão, desenvolvido pela Mudtech, um estúdio norte-americano independente fundado em 2022 e com uma equipe de 10 pessoas trabalhando de forma 100% remota. Esse é o primeiro jogo da desenvolvedora. A história se passa em Myrkea, um reino onde deuses moldam a vontade dos seres vivos. No centro de tudo está a cidade de Gymrath, o maior nexo de poder mágico do reino e, por isso, o maior alvo. O ogro mago Silbus quer tomar a cidade. E aliado a deuses do vício, ele corrompe mortais, oferecendo poder em troca do livre-arbítrio. Quando seu ritual de imortalidade é interrompido pelo mago Faustus, o dom se espalha por acidente num grupo de aventureiros, e você é um deles. Sua missão? Unir povos rivais e conter a corrupção de Silbus antes que Myrkea perca o livre-arbítrio de vez. Bom, a premissa do jogo parece bem boa, né? Ela foge de alguns clichês, como você sendo escolhido da profecia, algumas coisas do tipo. Traz deuses que moldam vontades, um vilão com motivações ideológicas e você, né? O player que tem uma missão política e militar para enfrentá-lo. O resumo da lore na página da Steam e também no site do jogo é muito raso e, honestamente, não faz jus à profundidade que a história promete entregar. Eu tive acesso ao press kit do jogo e isso me deu mais informações, apesar de a história não estar escrita de uma forma tão clara assim. Em game, os diálogos vão apresentando alguns fragmentos dessa história, né? Vão te contextualizando um pouco melhor e te conectando mais à história. E eu espero muito que processo antecipado e, obviamente, né, pro lançamento completo, essa história seja desenvolvida de uma forma ainda melhor. Gymrath vem com a proposta de ter 8 raças e 6 classes, mas na demo você só pode jogar de humano e minotauro, escolhendo as classes de lutador e mago. As opções de customização são poucas, com algumas opções de cabelo, cor de pele e cor de roupa. Também é possível escolher a persona do seu boneco, alternando entre heróico, acadêmico, coringa e estoico. A proposta é que a personalidade que você escolhe mude também a forma com a qual os NPCs interagem com você dentro de jogo. E sendo bem honesta, eu não consegui perceber uma grande mudança nas respostas dos NPCs com uma variação da minha persona. Eu percebi uma diferença quando eu mudava a minha resposta. Então, se era uma resposta um pouco mais seca, mais áspera, os NPCs eles respondiam de uma outra forma. Não consegui observar essa variação com base na persona do meu personagem criado. Algumas falas dos personagens também sequer tinham variações reais. Às vezes mudava uma palavra ou outra, mas a essência da frase era praticamente a mesma. E isso não aconteceu sempre, mas aconteceu talvez uma frequência um pouco maior do que eu imaginava. E eu gostaria muito que no Early Access esses diálogos fossem um pouco mais desenvolvidos, oferecendo mais opções e que de fato a personalidade ali escolhida do seu personagem pudesse alterar um pouco a percepção que os NPCs têm e com isso esses diálogos pudessem mudar um pouco mais. E vocês, eu quero saber o que vocês acham desse sistema de personalidade dos heróis no jogo. Acham que faz sentido? Já jogaram algum jogo em que existe esse mesmo tipo de sistema? Conta aí nos comentários.
O jogo te permite progredir de várias maneiras. Fazer missões e matar mobs garantem experiência que pode ser usada para melhorar atributos como força, energia, carisma, aventura, dentre outros. À medida que você usa essa XP para upar atributos, sua barra de nível aumenta e vai te fazendo progredir de level. Além disso, você ganha status a partir de itens que pode ir construindo ou encontrando pelo mapa. A árvore de habilidades também concede alguns stats, é bem extensa e te permite aprender novas skills além das que você já começa. Cada raça tem uma habilidade inicial própria. O humano alterna entre espada e arco, ganhando um pouco de velocidade de movimento na troca, enquanto o Minotauro dá um dash que causa dano a inimigos. As demais skills vão depender da classe escolhida na criação de personagem, e não muda de uma raça para outra. A árvore de habilidades ela é bem grande, ela pode até assustar um pouco no início, mas se você prestar um pouco de atenção, ela começa justamente nas habilidades iniciais do seu personagem. Então a partir dali é só observar quais são os stats que são mais valiosos para você no early game e ir seguindo esses ramos e até mesmo pensando nas habilidades que você quer adquirir logo na sequência para o seu personagem. E eu acredito que até uma pessoa que não tenha tanta experiência com RPG não vai ter problemas em desenrolar aí essa árvore de skills em Gymwrath. E aumentando seus stats, mesmo no early game, já dá aquela sensação que o seu personagem realmente está mais forte e te permite aproveitar um pouco mais o jogo. Afinal, você sente que de fato tá progredindo com seu personagem. A única coisa que me deixou um pouco reticente é que só tem uma habilidade única para cada uma das raças. Então o humano ele alterna entre atacar corpo a corpo ou à distância. E no caso do Minotauro ele dá um dash que pode causar dano a inimigos. As outras diferenças elas variam muito mais em relação à classe. Então se você é mago você tem uma árvore de habilidades e se você é lutador você tem outro tipo de árvore de habilidades. Mas entre as raças só uma eu achei que poderia diferenciar um pouco mais. Não é algo que eu acredito que estraga o jogo ou não deixe você aproveitar, mas seria mais interessante ver um pouquinho mais de diferenciação entre as classes do jogo. O combate é um dos carros-chefes do jogo e adota o modelo skill-based, onde as habilidades do jogador determinam o desempenho nas lutas. Você pode jogar com teclado e mouse ou com joystick. Da primeira forma, você se movimenta no WASD e usa outras teclas para castar skills. O mouse serve para dar ataques básicos, usar skill de raça e mirar a direção do seu ataque. No joystick você consegue alterar o inimigo-alvo no analógico direito, mas não precisa mirar para acertar os ataques básicos quando está de arqueiro. O seu personagem vai precisar de energia e concentração nas batalhas, independente da raça ou classe. A energia vai sendo consumida com movimentação mais rápida, dashes e ataques, enquanto a concentração te permite usar um certo número de habilidades sem precisar dar auto-ataques. Os inimigos possuem um nível satisfatório de dificuldade, com padrões de movimentação e ataque fáceis de entender. O agro deles também tem um bom alcance, tanto para iniciar uma batalha quanto para sair correndo e fugir da luta. Além das suas habilidades, existem alguns elementos arremessáveis, como jarros de veneno, molotovs ou facas que você constrói e compõe em seu arsenal. O combate nesse jogo foi uma das coisas que eu mais gostei nesse jogo. Muito fluido, com animações muito boas e satisfatórias também. No início eu tava jogando só de controle e pra mim tava parecendo um pouco mais fácil e mais confortável também. Mas a partir do momento em que eu fui testar o combate no teclado e mouse, eu percebi que eu ia precisar de um pouco mais de concentração e coordenação. Um pouco mais difícil só, mas nada que seja um bicho de 7 cabeças e te impossibilite a jogar. É um pouco mais fácil à medida que você vai se acostumando, só que você demora um pouco mais para masterizar esse combate. Eu criei 4 personagens, né, os 4 personagens possíveis com todas as combinações de raça e classe, para testar qual delas eu gostaria um pouco mais. E de longe, o Minotauro Mago foi o que mais me agradou. Apesar dele ser um pouco mais lento, o dano dele é muito maior do que o do humano. E tem alguns stats base também que acabam auxiliando bastante, principalmente no early game. Então apesar dele atacar só de forma corpo a corpo, né, nos seus ataques básicos, eu acabei achando que ele foi o mais fácil, foi com o qual eu me adaptei um pouco melhor. O mundo de Gymwrath parece bem vasto. Você inicia dentro de uma espécie de caverna, e só depois de entender as mecânicas de jogo é que você chega à primeira cidade. É nessa caverna inicial que fica localizado o seu santuário, o lugar onde você pode fazer construções da sua fortaleza, cultivar plantas, instalar bancadas de craft de itens, cozinhar e estabelecer suas energias.
O mapa como um todo vai sendo desbloqueado à medida que você pega uns cristais, que revelam uma área ao seu redor, facilitando a exploração. A cidade inicial é bem povoada de inimigos e itens de coleta que vão servir como material de crafting. O sistema de inventário considera não apenas a quantidade de slots na sua bag, mas também o peso de cada uma delas, fazendo com que você gerencie bem o que vai pegar pelo caminho. O mapa conta com alguns checkpoints, que permitem teleporte a qualquer instante fora de combate e facilitam as idas e vindas para vários pontos da cidade e para o santuário. O jogo conta com elementos de survival, tendo contagem de dias, sistema de dia e noite, e seu personagem sente fome e sede, que afeta diretamente sua performance durante o combate, mas que não leva à morte. Em relação ao crafting, as receitas vão sendo aprendidas à medida que a gente faz um item ou encontrando via exploração do mapa. Atualmente, só é possível craftar consumíveis e itens de culinária. Craft de itens deve vir só no Early Access. Para mim, os elementos de survival e também a questão do peso do inventário adicionaram uma boa camada de imersão ao jogo e eu acho que fez boa diferença na gameplay. Eu particularmente adorei a questão dos teleportes, o fato de você poder ir e vir para quaisquer dos checkpoints a qualquer momento é uma mão na roda porque você gasta menos tempo de deslocamento e mais tempo aproveitando o que o jogo oferece. Só que eu acabei descobrindo isso meio que sozinha, porque o jogo ele não te diz isso de uma forma tão clara. Então no começo eu ainda fiquei naquele vai e vem, vai pra cidade, guarda as coisas no inventário, vai pro seu santuário, enfim, várias coisas nesse sentido. Mas depois eu percebi que dava para se teleportar, então ficou bem mais fácil de entender. Eu gostaria que fosse um pouco mais claro, principalmente aí no Early Access. O sistema de receitas no jogo funciona de duas formas. Ou você encontra a receita durante a sua exploração, ou então você descobre a receita testando os itens lá na sua bancada. Durante o meu período jogando, eu não consegui achar nenhuma receita, e alguns itens que eu fui testando e descobrindo as receitas foram muito mais voltados para a parte de culinária. Então, tá lá na fogueira, colocou uma peça que você imagina que é, sei lá, carne de animal, ela vira uma carne de animal cozida. Mas em relação a craft de itens, eu consegui fazer pouca coisa, né? Veneno com frasco, e aí ele faz um frasquinho de veneno, mas alguns consumíveis eles precisam de 3 ou mais componentes. Então, um pouco dessa dificuldade você entender, né? Você descobrir e ir testando o que cada coisa vai formando as novas receitas para os seus consumíveis. Eu não sei se é algo tão interessante. Honestamente, eu espero que você possa também conseguir essas receitas através de missões ou até mesmo comprando com algum NPC. Lá dentro do santuário também é permitido que você consiga fazer construções. Essa é uma das coisas que muito me atraiu no jogo, né? Apesar de não ser uma boa construtora, esse é um tipo de jogo que ele parece bem divertido, porque além da exploração, você ainda consegue também fazer toda a questão de organização do seu inventário, do local onde você vai ficar. Então, a proposta do jogo é que você possa construir uma fortaleza mesmo. Paredes, móveis, decoração, baús para você colocar suas coisas de inventário, um local para você poder colocar sua plantação, né, e você poder obter recursos diretamente dali. Algumas coisas eu ainda não consegui testar na demo, não sei nem se estão disponíveis, como a parte de decoração da fortaleza, mas pelo menos a plantação e ali a base, digamos assim, inicial da fortaleza eu consegui testar e parece que tá bem divertido. Eu espero que no Early Access a gente tenha muito mais opção para poder explorar essa parte de construção. Jogar RPG sozinho é bom, mas jogar em grupo é ainda melhor. Gymwrath conta com um sistema multiplayer que suporta até 8 jogadores. É possível criar um servidor e optar por deixar restrito a sua lista de amigos ou aberto a todos. Pode colocar senha, exigir que todos os personagens sejam novos ou não, dificuldade, fogo amigo e loot. O host deve ficar online no jogo durante toda a sessão para que todos possam continuar jogando naquele mundo. E no momento, não existem opções de servidores fornecidos pelo próprio jogo. Durante o game em grupo, todos da party precisam completar as mesmas missões para seguir em frente e aparecer como completadas. Para quem vai entrar em um mundo já criado, tem que fazer as mesmas missões iniciais, mesmo com o personagem que você já as fez. Seu inventário, itens, XP e habilidades não sofrem qualquer alteração. O fato de ter um multiplayer no jogo com certeza me animou bastante, afinal esse tipo de jogo acaba sendo bem mais divertido em grupo, mas a forma com a qual ele foi executado aqui na demo me preocupou um pouco, né? Deixou a desejar. Inicialmente existe um erro no momento da criação de um novo servidor quando o seu jogo está em português, e ao invés de aparecer lá host, né, ou simplesmente hospedar aquele novo mundo, aparece que é para você criar um novo personagem.
é só um pequeno problema que inclusive eu até já reportei para os devs e eles já estão cientes para fazer essa correção. Mas isso honestamente não causou nenhum tipo de problema à experiência de multiplayer em si. Eu percebi, por exemplo, que se não começar todo mundo junto dentro daquele servidor, quem vai chegando atrasado, sempre tem aquele amigo atrasado, não vai encontrar mais os mobs, principalmente na caverna inicial, né? O boss da caverna inicial também não consegue achar. Consequentemente, toda a XP que você iria adquirir dali e o loot inicial, também você não vai conseguir encontrar. Refazer as missões iniciais, mesmo num personagem que você já as fez, eu achei que não tem muito sentido. Eu achei que acaba sendo uma perda de tempo. E eu não falo nem apenas do tutorial, mas as missões iniciais do jogo mesmo. Mas o que me deixou frustrada nesse modo multiplayer de forma disparada foi o fato de eu ter perdido o progresso do meu mapa e também das missões com o meu personagem. Para explicar um pouco melhor para vocês, eu criei um personagem e joguei de forma single player no meu mundo. Então eu liberei uma determinada parte do mapa, eu fiz uma boa parte de missões. E aí quando eu fui jogar no multiplayer, num mundo novo, em que uma outra pessoa já estava jogando, essa pessoa ainda não tinha liberado o tanto de mapa que eu já tinha liberado, né, através dos cristais. Então o mapa naquele mundo ainda estava cheio de fog. Obviamente, faz muito sentido, afinal é um novo mundo. E eu também tive que fazer as missões iniciais de novo, que tá tudo bem também, né? Existe ali um sentido. Você entra no novo mundo, você tem que fazer as quests mais uma vez daquele mundo. O problema é que quando eu voltei com esse mesmo personagem pro mundo single player, o meu progresso foi perdido. Simplesmente o meu mapa, que já tinha bastante coisa liberada, estava coberto pela névoa mais uma vez. As missões que eu tinha começado a fazer lá no multiplayer, que eram as missões iniciais que eu já tinha feito com meu personagem no meu mundo single player, estavam lá. Então eu tinha que refazê-las para eu conseguir progredir na história e chegar no ponto onde eu realmente estava no meu mundo. E olha, sendo muito honesta com vocês, o jogo ele é bem divertido, mas esse fato específico me tirou um pouco a vontade de ter que refazer tudo de novo, ter que refazer todas as missões, localizar todos os pontos onde eu já tinha localizado, e isso acabou me tirando um pouco a vontade de jogar. Eu confesso que na hora que eu percebi isso, eu já dei aquela fechada no jogo, dei aquela respirada fundo, porque realmente não foi uma experiência muito boa. E aí eu não sei se esse tipo de característica de game design foi algo proposital ou se por um acaso acabou sendo executado de uma forma diferente da qual eles pensaram. De qualquer forma, eu espero que isso seja diferente no Early Access. Afinal, se cada vez que eu for jogar com um grupo de amigos, eu preciso criar um novo personagem para fazer todas as missões de novo, para evitar que aquele personagem que eu tava jogando lá no single player não perca o seu progresso de mapa e de missões, aí eu vou dizer para vocês que vai faltar um pouco de tempo e paciência para refazer toda vez. E eu quero saber de você aí que já jogou essa demo, passou por essa experiência também? Conta aí pra gente nos comentários. E para você que quer testar o jogo, Gymwrath está com sua demo disponível na Steam de maneira gratuita e deve durar até pouco antes do lançamento do acesso antecipado, previsto para setembro deste ano, mas sem uma data já definida. O planejamento é que a monetização do jogo seja através do sistema Buy to Play, em que você paga uma vez pelo jogo e não precisa mais gastar nada em game. A projeção é que apenas DLCs ou expansões futuras sejam cobradas como conteúdo extra. O Early Access já vai ser de forma paga, e comprando durante esse período, você não precisará comprar novamente no lançamento completo. Bom, os preços ainda não estão definidos pela Mudtech e a gente também não sabe se o valor no Early Access vai ser mais barato ou igual ao lançamento completo. Existem empresas que adotam esse modelo de no Early Access, como o conteúdo ainda está incompleto e eles ainda estão desenvolvendo, eles fazem uma espécie de preço promocional até mesmo para incentivar os jogadores a investirem no jogo que ainda não está completo. E aí depois que eles lançam a versão completa, aí sim eles colocam o preço real, além de dar alguns brindes, enfim, skins, algumas coisas em game que normalmente não afetam a progressão para os jogadores que compram durante esse período. E vamos ver se realmente a Mudtech vai seguir esse sistema ou algum outro. E eu quero saber de você aí, tanto você que está conhecendo o jogo agora, através desse vídeo, quanto de você que já jogou o Gymwrath e já experimentou um pouco dessa demo gratuita. Quanto que você acha que vale esse jogo? Tanto para a versão no Early Access quanto para a versão completa. Até quanto é aceitável? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia.
E bom, meus amigos, mais de 10 horas de gameplay depois, eu venho aqui lhes dar o meu veredito sobre Jim Wrath e ó, tá aprovadíssimo e pode colocar aí o selo de qualidade do Coreverso. É um jogo que tem potencial para ser ainda melhor, principalmente se resolver alguns problemas do multiplayer que ainda deixam a desejar. Visualmente traz um pixel art muito bonito e agradável de ver e passar horas jogando. O som foi algo muito bem trabalhado pela Mudtech também. Trilha sonora suave e gostosa de ouvir, mudança da música durante os combates, efeitos de abafamento de som quanto personagem atordoado. São coisas que ajudam na imersão e me fizeram me conectar mais com o game. E para quem se preocupa com requisitos, o jogo roda em máquinas modestas. Um i3 de quarta geração e 4 GB RAM de memória já dão conta, o que abre o jogo para uma boa parcela de jogadores com PCs mais simples. E olha, o jogo me surpreendeu positivamente, principalmente por se tratar de uma demo. Então rodou de forma fluida, sem bugs, sem lags, sem problemas que de fato me impedissem de jogar o jogo. A minha grande ressalva realmente é apenas em relação ao modo multiplayer do jeito que ele tá hoje. Você jogar dentro do mesmo mundo, mas não contar com o loot inicial, com os inimigos iniciais, que é essencial para que o jogador iniciante consiga entender como é que funcionam os controles do jogo, enfim, pegue aquele loot inicial para aí sim ele chegar na primeira cidade. Eu acho que pode ser modificado, eu acho que pode dar uma melhorada nesse quesito. E principalmente, né, o caso de você ter que refazer todas as missões quando você vai para um novo mundo e na hora de voltar ter que levar essas missões junto, foi uma grande confusão e que causou uma certa frustração. Então vamos ver se a Mudtech realmente vai manter esse estilo de jogo do multiplayer para o Early Access. Mas, no geral, eu achei o jogo muito bom, muito divertido. Então, se você aí é o tipo de pessoa que gosta de um RPG com um bom combate, uma boa história, para jogar solo com amigos, então Jim Wrath é pra você. E a experiência cooperativa, ela tem um potencial enorme, principalmente se eles conseguirem consertar toda essa parte aí do multiplayer que a gente já destacou aqui. Eu vou continuar acompanhando o desenvolvimento do jogo, gostei bastante, jogaria mais até se fosse o caso nesse momento e jogarei Jim Wrath quando ele sair em acesso antecipado. Ainda mais agora, né, que eu já conheço um pouco mais o ritmo e a vibe do jogo, vai ser muito mais rápido para eu progredir e certamente eu vou conseguir aproveitar muito mais do jogo num tempo bem menor do que comparado com o que aconteceu agora nessa demo. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do jogo, vão dar uma chance para ele, já testaram, alguma coisa te fez pensar assim, não, esse daqui não é para mim? Deixa aí nos comentários. E ó, eu também quero saber se você aí já deixou o like nesse vídeo, gostou da nossa produção? Pois clica aí no botão de gostei, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no Coreverso. Toda semana a gente tem vídeo novo, trazendo muitas novidades para você, te apresentando novos jogos, fazendo reviews e muito mais o que envolve esse mundinho dos MMOs, RPGs, ARPGs e jogos do gênero. Eu quero inclusive agradecer vocês porque nós já passamos dos 2.000 viajantes aqui no Coreverso. Eu tô muito feliz com a recepção de cada um de vocês que tem comentado, que tem assistido, que tem aproveitado o conteúdo que a gente está trazendo por aqui. No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos em breve, dando chifradas com o touro tufão. Não é o touro, é o minotauro. É o minotauro tufão, lá em Mirkea. Até lá. Chamei o tufão de touro ao invés de minotauro. Ah, também é a minha ideia, né? Eu fui criar um minotauro chamado tufão. Um minotauro chamado boi bandido. Óbvio que eu ia ser cobrada pelo destino, né? É claro, é claro.